Salve, salve, nação rubro-negra. Boa noite para todos vocês. Chegando ainda nessa quinta-feira para atualizar informações do Mengão, Flamengo que vai fazer a última tentativa, pelo que a gente ficou sabendo, a respeito do atacante argentino Tati Castellanos. Flamengo também que tomou uma decisão importante, eu vou passar aqui para todos, principalmente relacionado à Conmebol Libertadores. Novo patrocinador já batendo nas portas, né? Em breve será anunciado. Renovação do lateral direito, Guilherme Varela, e outras informações a mais. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixe o seu like, se não deixou o like aqui. Se inscreva também, se você ainda não é inscrito no VRN. A gente está, aos pouquinhos, aumentando esse degrau. A busca agora é dos 67 mil e eu conto demais com a sua colaboração. Vai aparecer também um botãozão aqui embaixo escrito Hypar. Clica aí para recomendar o nosso trabalho para outros amigos rubro-negros, para outras pessoas que não conhecem. Então, clica nesse botão Hypar, além, claro, de compartilhar o nosso trabalho com outros amigos em grupos de WhatsApp ou redes sociais, de maneira geral que você participa, tá bom? Vamos lá, primeiramente, falando sobre a logística, o Flamengo já tomou uma decisão importante de como vai funcionar a questão dos jogos de domingo até quarta-feira, tá? Diante disso, a delegação do Flamengo vai embarcar para Porto Alegre no sábado. O jogo é pelo Campeonato Brasileiro, primeiro contra o Internacional, às 18h30 no domingo. E o Flamengo vai permanecer lá na capital gaúcha, utilizando as instalações do Grêmio para fazer o treinamento voltado agora para a Libertadores. Após o fim do jogo, às 21h30, e a gente espera que com classificação, o Flamengo volta na madrugada de quinta-feira para o Rio de Janeiro para a partida contra o próprio Grêmio, só que agora no Maraca, tá? Tem até um dado muito importante para passar para vocês também a respeito dessa logística e dos números do Felipe Luiz. O Felipe Luiz completou 60 jogos no comando do Flamengo com um aproveitamento de 75%. Sob o seu comando, 40 vitórias, 14 empates e apenas 6 derrotas. Média de gols, 102 gols, gols sofridos, somente 34, tá? Desses 60 jogos, o Flamengo terminou 36 sem ser vazado e 8 partidas sem balançar redes. Então, só trazendo aí uma parte dessa solidez defensiva e dos números, né, de um Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro, de um Flamengo que está vivo e em vantagem na Conmebol Libertadores e de um Flamengo que tem muito ainda se ajustar o que precisa ser ajustado, né? De um Flamengo que tem muito ainda para correr atrás nessa temporada de 2025, tá? Passando informação sobre a lateral direita, primeiro sobre o Varela, foi passado uma notícia, inclusive pelo próprio jogador em zona mista. Ele foi perguntado por alguns repórteres, quando ele só passava, ele não parou para dar entrevista, se a renovação dele ia ser feita, se estava saindo ou não. E basicamente o Varela só virou e respondeu de maneira rápida, essa semana. E essa notícia foi confirmada, o empresário dele vai estar chegando ao Rio de Janeiro, o empresário já tinha visto em outra oportunidade essa questão de assinar, só que teve alguns trâmites burocráticos, teve algumas questões de valores também que não foi acertado. Agora sim, ele vai ser renovado, agora sim, essa semana, até o próprio jogador assumiu, as coisas vão andar e finalmente ele vai ser anunciado de maneira oficial pelo clube, antes tarde do que nunca, né? A renovação do Varela, ela é necessária. Utilizando também o seu companheiro, Emerson Royal, ele tinha um exame marcado hoje, lá no CT Ninho do Urubu. Até o momento que a gente está aqui trazendo esse conteúdo para vocês, o Flamengo ainda não comunicou o resultado, mas devido ao entorse, eu acredito que ele vai estar de fora domingo. Em contrapartida, De La Cruz e Danilo viajam com um grupo no sábado, tá? Não sei se só viajam pensando na quarta-feira ou se já viajam para estar relacionado domingo, mas estará com o grupo nesses próximos dias lá na capital gaúcha, beleza? Trazendo outra informação também agora sobre patrocinador, a proposta da Superbet para virar a nova patrocinadora master do Flamengo é de 200 milhões anuais, que daria um total de 600 milhões em 3 anos. Esse valor, por exemplo, supera os 345 milhões do antigo contrato com a Superbet, supera e supera muito, né? Outras bets também estão disputando essa possibilidade de estampar o espaço mais nobre da camisa do Flamengo,
o espaço mais nobre do futebol brasileiro, porque, com todo respeito aos rivais, o Flamengo tem um manto caro, o Flamengo tem visibilidade, o Flamengo tem arquibancada, tem torcedor que compra o produto e, claro, tudo isso pesa bastante até no quesito engajamento, tá? Além da Superbet, tem uma outra casa de apostas também interessada. Eu já, inclusive, vi revoltas de torcedores são paulinos falando que o São Paulo tem que cobrar mais, já que ele está botando esse dinheiro todo para o Flamengo. Já vi torcedor também do Fluminense falando como é que a gente aceita um contrato desse com a Superbet e os caras chegam lá e colocam uma proposta dessa absurda pelo Flamengo e tudo mais. Então, assim, nem todo mundo está preparado para o que o Flamengo tem se tornado. E se fechar com a Superbet, vai ser o maior contrato de patrocinadora master do futebol sul-americano, mais uma vez sendo do Mengão. Falando sobre o mercado da bola e o assunto Tati Castegiano, inclusive esse tópico tem sido comentado não só lá na Itália, mas aqui no Brasil. Tanto que no Brasil, por exemplo, teve um programa agora há pouco tempo lá no Placar TV, onde a apuração da equipe do local ali deixou claro que não houve avanços e a informação é de que o clube italiano aceitaria reduzir o valor para resolver um possível transfer ban e que isso, no caso, não procede. E aí, abre aspas aqui para o que foi passado através da Raíssa Simplício, tá? Eu já até me atualizei há pouco tempo, não deu tempo de colocar no meu vídeo da tarde, mas o que me passaram é que a informação que saiu não procede. O perfil que publicou, um perfil pequeno no Twitter, viralizou dizendo que haveria uma reviravolta e que o jogador poderia sair, com a Lazio aceitando receber um valor menos do que precisa negociar e resolver o seu transfer ban. O que me passaram é que não teve novidade nenhuma. O Tati Castegiano ainda segue na mira do Flamengo, mas o Flamengo nem sequer tentou novamente. O rubro-negro fez apenas uma consulta inicial que parou quando pediram valores altíssimos. É um jogador caro e essa questão do transfer ban não vai fazer a Lazio diminuir a quantia, muito menos vender o atleta. A Raíssa Simplício também conversou com o staff do jogador e disseram que isso também não é verdade. O Flamengo não tem dinheiro e nem pode pagar a alta pedida da Lazio. A Lazio quer receber de 30 a 35 milhões nessa negociação, um valor que a gente sabe, com toda a sinceridade do mundo, que o Flamengo não vai colocar na mesa, né? Esqueçam, o Flamengo não vai colocar 30, 35 milhões na contratação do Tati Castegiano. Não é nem pela ausência do dinheiro, é porque o Flamengo entende que é muita grana para um jogador só. Então, isso não vai acontecer, só para deixar bem evidente para o torcedor. E nesse quesito, no meu ponto de vista, o Flamengo está mais do que certo. Por que eu estou trazendo essa atualização? Porque tem muita gente trabalhando com o ponto de que o Flamengo já está nos últimos detalhes, que o Tati Castegiano está chegando, ou então botando capas sensacionalistas de um assunto de fato que não mudou muito. Não é que o Flamengo não esteja interessado no jogador, ou então em outros nomes para a posição, mas não houve um avanço. Eu, inclusive, vi agora há pouco tempo, lá em algumas reportagens russas, que o Lucas Beltrán vai para a Rússia, parece que para o CSKA. E aí, nessas horas que a gente para e pensa, né? O cara vai trocar um Flamengo que tem visibilidade, que paga em dia, num clima maravilhoso, morando no Rio de Janeiro, disputando títulos importantes, novo, podendo voltar para a Europa, porque o Flamengo lhe dá essa vitrine, para preferir para a Rússia, para o CSKA, para disputar absolutamente nada. Tem coisas que a gente não vai entender, tem coisas que eu vou morrer sem entender, mas é a decisão do jogador e ela, no fim das contas, é o que prevalece ali. E a gente, como torcedor rubro-negro, só tem que entender que o Lucas Beltrán não quer vir, não pode ser cogitado ele indo para o CSKA, esse nome nunca mais no Flamengo, nem consulta. Eu acho que o Flamengo pode ir atrás de caras que realmente quer assumir esse desafio, e a gente tem jogadores aí com toda certeza, assim como o Saul, assim como o Royal, assim como o Samuel Lino, assim como o Carrascal, aceitariam de primeira essa oportunidade, sabendo do desafio, mas sabendo da grandeza do que é o Flamengo hoje, da responsabilidade que é vestir esse manto aqui, que nem todo mundo sabe o peso, tá? Então, só trazendo essa atualização extremamente importante para vocês sobre o Tati Castegiano. E, claro, aguardaremos aí os desdobramentos do Flamengo nessa reta final da janela, que eu confesso que não vejo a hora de encerrar, tá?
justamente para a gente focar só no futebol. Tem torcedores que vivem de mercado, tem torcedores que só aparecem no VRN quando a gente tem a atualização de mercado da bola. Quando a gente vai falar só sobre campo, infelizmente a audiência é baixa, o retorno é baixo, é triste, né? Eu me preocupo muito mais no que o Flamengo pode conquistar do que em outras praças. Mas, claro, respeitando a todo mundo que participa aí do nosso trabalho, beleza? Deixa o like, se inscreva quem não é inscrito, ativa o sininho. Amanhã tem live 11h40, amanhã tem mais um grande convidado que faz um tempinho que não aparece aqui com a gente e que a galera gosta bastante, extremamente inteligente e vai falar bastante de Flamengo aqui conosco, beleza? Tamo junto, até mais, saudações. Fui!